Tá tudo certo comigo? Já tá ao vivo? Já tá ao vivo. Tá valendo? Já tá. Bom dia para todo mundo que acompanha a fanpage do Rápido no Ar, agora 10 horas e 48 minutos. Nós estamos ao vivo nesta quarta-feira, porque a gente vai falar de um assunto bastante importante, um assunto que pode ajudar você. Eu estou ao lado do Marcelo Galante, ele que vai dar uma palestra aqui na cidade de Limeira, principalmente focada na questão de como se livrar de um dos maiores problemas do século, a depressão. Primeiramente, eu quero agradecer a visita do Marcelo Galante aqui nos estúdios do Rápido no Ar e abrir esse espaço para a gente bater um pouco de papo na questão da depressão. Também depois a gente vai abrir para perguntas. Eu tenho algumas perguntas para o Marcelo Galante. É um bate-papo que tem o principal objetivo, Marcelo, de ajudar quem está do outro lado, vendo a gente, talvez sofrendo com algum tipo de trauma, algum transtorno, a própria depressão. Então é nesse sentido que a gente vai estar conversando. Primeiramente, bom dia, cara. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, aos seus telespectadores. E a gente veio aqui com o propósito de sanar todas as dúvidas, mostrar que existe um outro lado, um outro caminho, existe um momento de viver, né? A gente fala que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente bate nessa tecla, que a depressão é a doença do século. Então a gente está aqui para ajudar a desmistificar, tirar todas as dúvidas possíveis dentro do nosso horário. E você já ajudou muita gente que teve esse problema com a depressão através dos cursos que você realiza. Essas pessoas conseguiram vencer essa depressão, vencer essa dificuldade. E como que é feito esse trabalho? Claro que não tem como a gente explicar com uma riqueza muito grande de detalhes, mas dá para mastigar para o pessoal. Então vamos dividir por partes ali, ficar até mais fácil, né? Até se resolver mastigar é interessante. A depressão, na realidade, o que ela vem ser? Ela vem ser algo que dificulta o andamento da vida natural da pessoa, né? Ela seria assim, um transtorno psicológico, onde em algum momento da vida dela, em algum ponto, aconteceu algo que dificultou o andamento para um lado pessoal, profissional, para um lado da família, para o lado financeiro, muitas vezes acaba atrapalhando, né? Então, a depressão ela chega num determinado ponto onde a pessoa muitas vezes desiste, né? Ela desiste de viver, ela não quer mais, não importa se ela tem dinheiro, se ela tem uma posição alta na sociedade, se ela tem todo o conforto do mundo. Simplesmente, aquele momento para ela, se ela não der conta, ela vai começar a ficar num quarto escuro, ela vai começar a não se alimentar mais, ela vai começar a desistir, provavelmente, de viver. E através de algumas técnicas dentro de cursos que a gente faz, ou mesmo uma palestra que a gente vai realizar na próxima sexta-feira, dia 25, a gente vai mostrar que é totalmente possível você sair dessa prisão emocional, é o que a gente realmente fala. Nós temos 4 emoções de base que são importantes: alegria, tristeza, medo e raiva. A depressão ela é um estágio um pouco mais avançado da tristeza. É o que a gente muitas vezes comenta. Você está com uma febre, sei lá, 37, 37,5, uma febrinha, não vou dar nem muita atenção para isso. Mas se você não começa a cuidar do contexto, vai aumentando para 38, 39, de repente você está com 40, pode chegar até num processo de convulsão. Ou seja, a tristeza é a mesma coisa. Algum motivo deu aquele start. Às vezes a gente fica triste pela perda de um ente querido, a não conquista de um objetivo, mas às vezes também chega aquela sensação, não estou muito legal, estou com uma sensação ruim. Por que será que isso está acontecendo? Então, a ideia principal é você identificar a causa. Tem pergunta já? Tem, a Gabriela Rufino está perguntando se crianças podem ter depressão. Sim. A depressão ela não tem idade. Bom, acho que saiu o áudio da pergunta, né? É a Gabriela Rufino, é isso? Gabriela Rufino. Crianças podem ter depressão, Marcelo? Pode. A depressão ela não tem uma idade para acontecer. Existe uma estatística bem forte, né?
que a depressão acontece muito em mulheres, um índice maior em mulheres, mas não tem idade para acontecer. Principalmente, isso tem estudos tem. Segundo a Organização Mundial da Saúde diz isso. Né? E hoje em dia, como que eu vou colocar isso? Precisa tomar muito cuidado, porque esse aparelhinho que está nas suas mãos, o celular, ele tem uma característica extremamente positiva, que a gente tem que aprender a trabalhar com a evolução, mas muitas vezes os pais colocam nas mãos da criança para ela ficar quieta. Aí ela fica 3, 4 horas só ali no joguinho, e às vezes o fato de acabar uma bateria, ela começa a ficar irritada, porque ela quer continuar, porque ela está numa fase de um jogo, ela não sai mais para brincar, ela não entende o mundo lá fora. Né? Então, hoje em dia, os pais ou os responsáveis que cuidam ali das crianças, precisam entender que a depressão ela é uma característica do ser humano, não importa a idade. Então, tem muita criança que às vezes não está se alimentando, não está vivendo como deveria viver, simplesmente porque tem algo errado. Um pai chega do trabalho, não dá um abraço no filho, não dá um beijo, não pergunta como foi o dia, não sabe como foi a escola, e ela começa a viver num mundo somente dela, né? E isso acaba, às vezes, hoje está usando muito essa palavra bullying, né? Que antigamente não tinha tanta força do nome, mas às vezes está acontecendo algo muito sério na escola que os pais acabam não sabendo e simplesmente prendem a criança nesse mundo virtual, que ele é positivo para uma evolução de conhecimento, mas precisa tomar cuidado para não deixar a criança isolada, né? Então é possível sim. Lembrando que a palestra do Marcelo Galante acontece na próxima sexta-feira, dia 25, no Teatro Vitória, às 7h30? 7h30 da noite, é aberta ao público e quem quiser participar, é uma palestra gratuita e a pessoa só deve levar 1 litro de leite. Isso. 1 litro de leite para que ela possa participar. Só que é bom a gente também aproveitar esse espaço ao vivo para dizer que as pessoas que estão interessadas em participar dessa palestra devem reservar o ingresso. Isso. Porque apesar de ser uma palestra gratuita, tem um número limitado de ingressos. E aí a pessoa deve fazer o que, Marcelo? Tem um telefone que a pessoa deve ligar? Então, deixa eu pegar o apoio aqui. Vamos colar. O Carlos me presta aqui. Pegar uma colinha básica, né? É bom. Quem está fazendo a realização é Magalhães Treinamentos e Eventos, né? Vai ser no Teatro Vitória, lá no centro. E a ideia principal é entrar em contato. Aqui no folder não tem o telefone, olha que beleza. Peraí, eu vou arrumar uma cola aqui. Então eu vou aproveitar e falar dos patrocínios aqui, a Gráfica São Bento, a TribeNet, a Fitness Club Academia, vai ter sorteio lá no evento, né? A Petburg, então são alguns patrocinadores. E aí você já deve ter conseguido o telefone. Já, tá tudo certo. Ó, quem quiser buscar mais informações ou reservar um ingresso, pode mandar um WhatsApp ou ligar. Esse telefone, ele serve também como, ele funciona também como WhatsApp. Pode falar com a Bruna. O telefone é o 98804 6034. 98804 6034. Você pode deixar uma mensagem no WhatsApp e aí você pode então buscar as informações. Marcelo, como que é feito essa questão da sua palestra? E a gente vai entrar num assunto agora que eu quero abrir esse espaço para você, até para desmistificar um pouco a palavra em si, porque tem muita gente que imagina que quando fala o cara é hipnoterapeuta, sim, já imagina que vai fazer com que a pessoa coma cebola, achando que é maçã, achando que é um morango, e não tem nada de relação com isso, né? Você não trabalha com a pessoa inconsciente, ela fica consciente a todo momento. A gente estava conversando anteriormente, e aí o Marcelo me deu um exemplo que eu falei, a gente pode falar isso na live? Com certeza, não tem assunto que a gente não possa falar na live. E aí ele vai dar esse exemplo que eu achei muito curioso. Era uma pessoa que tinha um trauma, né? Aí você pode até explicar melhor do que eu, mas quero que você se atente a isso, porque de repente tem muitas pessoas que sofrem com vários traumas e não tem nem o conhecimento disso.
fica meio que oculto, né, Marcelo? Sim. Explica aquela questão da moça do elevador, que eu acho que é bem interessante. Tá, então vamos lá. Como você me apresentou no começo, Marcelo Galante, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com uma técnica de comunicação chamada hipnose. É onde gera muito medo nas pessoas, porque existem alguns profissionais que trabalham com a parte de entretenimento, shows, enfim, e a grande maioria das pessoas realmente tem essa visão de que a hipnose é domínio de mente, a hipnose vai acessar meu inconsciente, eu tenho o poder de fazer, te obrigar a fazer o que você não quer. Isso na realidade não existe. Então vamos juntar os dois pontos até para a palestra da próxima sexta. Existem medos, traumas, fobias, inseguranças que são comportamentos gerados muitas vezes no nosso passado, ou na fase adulta recente, ou na adolescência, ou às vezes também na infância, que isso pode gerar uma depressão. Quando a gente fala muitas vezes em crença, ela não tem nenhum caráter religioso. Crença é aquilo que você acredita porque alguém te falou isso, né? Então, por exemplo, existem crenças populares, de repente você pode até me ajudar em algumas. Dizem que passar embaixo de escada dá azar, quebrar espelho dá 7 anos de azar. Outro dia eu estava dando um curso que a mulher falou assim, colocar a vassoura atrás da porta, a visita vai embora, aquela visita indesejada, né? Então o que a gente quer dizer é que assim, são crenças, não significa que isso vá funcionar ou não. Se você acredita, a probabilidade de convergir concentração, pensamento positivo é muito grande. Então, quando uma pessoa está com depressão, ela está com um câncer, ela está com algum trauma, alguma fobia, a função do hipnoterapeuta, ou seja, a terapia que trabalha com a hipnose, lembrando que hipnose não cura ninguém, ela é um trabalho que tem que ser trabalhado paralelamente com um médico, com um psicólogo, às vezes até com um psiquiatra, por que não, para auxiliar no tratamento, né? Então, um exemplo que a gente estava conversando no bastidor, eu estava ministrando um curso em Fortaleza e tinha um profissional que tinha medo de andar de avião e andar de elevador. E ele não tinha noção de onde surgiu aquilo. E aí, uma outra palavrinha que a gente tem costume de falar tecnicamente, mas que chega para os telespectadores de uma forma muito assustadora, que é regressão de memória. Mas o que vem essa regressão de memória? Eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue lembrar o nome de um professor de infância, um amigo de infância que te marcou positivamente? Você consegue lembrar? Sim. Você voltou no tempo, concorda? Então você teve uma regressão de time. E aonde você buscou essa informação? Na sua memória. Então quando você tem um medo, um trauma, uma fobia, uma depressão, algum momento houve um start, houve um começo daquilo. E muitas vezes o teu inconsciente, ou seja, onde estão armazenadas as suas memórias, você conscientemente, ou seja, eu te fiz essa pergunta agora que conscientemente não fazia sentido para ti. Quando eu te fiz a pergunta, você voltou no tempo, né? Então a gente precisa entender aonde deu a origem disso. E fazendo esse exercício com esse profissional, ele tinha os seus 7, 8 anos e ele descobriu que quando ele estava brincando de esconde-esconde na fazenda do avô, ele se escondeu numa geladeira antiga, aquelas GE que abria por fora, tinha uma alavanca, não era com imã como hoje. E ele, imagina o pico emocional daquele garoto lá dentro, os amigos não sabiam abrir, foram chamar os pais ali para socorrer. Aquele tempo que ele ficou ali dentro da geladeira, para ele era uma eternidade, foi instalando um trauma ali. E foi fortalecido por um processo que a gente vai trabalhar também na palestra, chama programação neurolinguística, ou seja, a informação do cérebro com as palavras. O pai abriu a geladeira e falou assim, você nunca mais entre em um lugar fechado que você não possa sair sozinho. Ou seja, se você parar para analisar a realidade de um avião que é fechado e você não consegue sair sozinho, e um elevador nas mesmas situações, o que acontece? Ele comprou essa crença que o pai falou num pico emocional muito alto.
Porque em movimento, tanto o elevador quanto o avião, a pessoa fica ali, não consegue. Não consegue. Então, ele sabia que existia algo no passado, mas ele não lembrava que essa frase foi onde bloqueou ele. Então, o problema não foi a questão específica dele ficar preso na geladeira, foi a frase que bloqueou. Exatamente. Porque até então, isso acontece muito. Até então, a gente não entra na geladeira, o propósito não é nem esse. Então, teoricamente, ele teria medo de geladeira, entrar na geladeira. Mas não, ele comprou a crença, o que o pai falou, para proteger ele. Só que muitas vezes a proteção tomou proporções gigantescas para o inconsciente. Então, muitos traumas, medos, fobias, inseguranças, as pessoas não sabem qual é a origem. Então, um exemplo que eu comparo muito, talvez dê até uma aversãozinha no pessoal que está assistindo. Muita gente tem medo de barata. Se você parar para analisar, as pessoas não têm medo de barata. Elas têm nojo, né? Se você comparar um besouro com uma barata, são dois insetos. Mas através do comportamento de alguém, sei lá, uma mãe, uma irmã que viu uma barata, sobe na mesa e começa a gritar, a criança olha e fala, aquele inseto gera esse tipo de comportamento. Então isso vai se propagando. Então normalmente as pessoas têm nojo, elas não têm medo. Então resumidamente é isso. E a hipnose que a gente trabalha, ela é uma técnica de comunicação onde vai ajudar a pessoa a encontrar o momento do trauma. Eu trabalho com hipnose clínica. Ajuda medos, traumas, fobias e inseguranças. Mas depende também da pessoa aceitar isso. E essa pergunta é importantíssima. O tempo inteiro a pessoa está consciente do que está acontecendo. Ela sabe 100% o que acontece. Então, como eu repeti, a hipnose é uma técnica de comunicação onde a base é a sugestão. Se você não aceitar a minha sugestão, a hipnose ela não vai acontecer. Quem domina o processo é você, não é o profissional que está fazendo ali. Só que o que acontece? Se você tem você está num processo de depressão, se você está com alguma fobia, a gente precisa o quê? Descobrir a origem disso. Então, de uma forma consciente, você vai estar sentado numa poltrona mais adequada. Eu só vou pedir para você fechar os olhos e pedir para você lembrar de momentos que você teve aquela sensação. Parecido com o que eu perguntei do professor, mas a gente vai trabalhar com um trauma, até o teu inconsciente liberar a informação que foi naquele momento. E a gente vai ressignificar aquilo e fazer com que o resultado aconteça. Mas lembrando, você está sempre no comando de tudo. Tem alguma pergunta? Tem. Paulo Fernando perguntou: eu consigo detectar se eu tenho depressão em casa? Vai repetir a pergunta? Não, dá para ouvir. O primeiro ponto que ele precisa, Paulo, né? Que ele precisa entender é se o comportamento dentro de casa mudou. Se aquela rotina que ele tinha, né? Não sei se ele mora com os pais, se ele mora com a esposa, com os filhos, né? Mas ele precisa analisar se aquela rotina da casa mudou. Ele tá tendo vontade. Vamos simular então a situação do Paulo. Ele tem a esposa e os filhos, né? Antigamente ele saía para passear, ele se divertia, era prazeroso, ele está no conforto do lar. Ou de repente ele está saindo do trabalho e fala, putz, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que encontrar fulano, vai ter problema disso, vai ter problema daquilo. Ele não tem mais prazer em voltar para o seu lar. Isso é um índice aí de que alguma coisa está errada com ele, com os integrantes da família, que precisa ser ajustado aí. O estresse pode ser um potencializador da depressão? Pode. Estresse no trabalho, estresse em casa, estresse no dia a dia, problemas e isso contribui. Então vamos lá. A gente, alguns minutos atrás, falou que eu não tenho de base. Alegria, tristeza, medo e raiva. Vai me ajudar a responder isso. Vamos falar um pouquinho da raiva. Tá? Normalmente, quando as pessoas estão com raiva, em quem elas descontam? Geralmente em quem está mais próximo. Quem está mais próximo. próximo. E normalmente essas pessoas que estão mais próximas, normalmente são as pessoas que a gente ama. E às vezes, guardem essa frase, às vezes você fala uma palavra de raiva para uma pessoa que você ama, que você não teria coragem de falar para um inimigo seu.
porque lá na frente, inconscientemente, fala assim, eu estava nervoso, eu estava estressado, eu acabei falando, mas vocês sabem que a palavra machuca muito mais do que de repente que está errado também, uma agressão física. Aquilo fica na cabeça. Se de repente lá na frente tem um desentendimento, você fala, por que você falou isso para mim? Mas você não tinha me perdoado, isso já é passado. Não. O estresse, normalmente, ele gera uma raiva. E a raiva, ela te coloca em movimento. E o grande segredo, e que a gente vai falar muito na palestra, é como você lidar com esse estresse, muitas vezes do dia a dia. Se você está com uma dificuldade com o seu chefe, se você tomou uma fechada no trânsito, se você não está conseguindo ter um resultado dentro do que você se propôs, a sua família, desculpa o termo, ela não tem nada a ver com esse problema. Pelo contrário, ela tem que ser de uma forma de te ajudar, de te acalentar, de estar convergindo para o mesmo resultado. E se você está com um problema em casa, você não tem que levar isso para o trabalho, descontar nos seus funcionários, descontar em chefe ou qualquer outra coisa. Então, o estresse, ele tem uma característica destrutiva, que você precisa parar, raciocinar, e das duas uma. Ou você muda o seu comportamento, ou você muda de área. Eu não estou feliz com o meu trabalho, mas eu tenho que estar sempre indo para o mesmo lugar. Muda de trabalho. Essa história de que a crise, o dólar, a recessão, eu concordo até certo ponto, porque a gente tem que procurar fazer o que a gente realmente gosta. Tenho certeza que você ama o seu trabalho, você é feliz com o que você faz, eu também. Então a ideia é você eliminar o máximo possível de estresse. Isso vai fazer com que você se comporte melhor e viva numa harmonia positiva dele. A gente já tem mais perguntas, a gente já vai fazer. Se você tem a tua pergunta, a gente vai ficar mais uns 5 ou 10 minutos aqui com o Marcelo, batendo esse papo, tentando esclarecer dúvidas e até ajudar as pessoas, já que essa palestra acontece no próximo dia 25 de maio, sexta-feira, no Teatro Vitória, às 7h30 da noite. Marcelo, a questão é que eu não sei se você consegue ter essa mesma linha de raciocínio do que eu, só pode me corrigir se eu estiver errado, mas a evolução da tecnologia, a questão das pessoas ficarem conectadas com o celular o tempo todo, está num ambiente, talvez num jantar com a família, está numa mesa, tem 8 pessoas, às vezes você repara que tem 4 ou 5 mexendo no celular. Tem até uma brincadeira que de repente o pessoal manda uma mensagem no WhatsApp para o amigo que está também na mesa, ou para o irmão, ou para o primo, ao invés de falar pessoalmente. Isso acontece com frequência. Essa questão, a pessoa não tem que tomar um certo cuidado, se policiar com isso, porque a questão tecnológica, às vezes as pessoas não reparam, mas elas ficam 5, 6, 7, 8 horas na frente do computador ou no celular, fica até mais do que isso, e não tem um tempo para conversar de repente com a esposa, com o filho, para falar, vamos empinar uma pipa, vamos jogar uma bola, vamos fazer um carrinho de rolimã e tal. Todas essas coisas hoje parece que está ficando um pouco de lado. Isso também não acaba ajudando às vezes as pessoas a exigir cada vez mais. A informação está de uma forma... hoje eu brinco que antigamente a notícia, ela acontecia algo, ela pelo menos repercutia muito para o próximo dia e talvez até para o outro. Hoje, às vezes, a notícia em 2 horas ela se torna meio que velha. Tudo isso, essa mudança do mundo em si pela tecnologia, não contribui para que as pessoas se cobrem mais e, consequentemente, talvez possa contribuir para a depressão? Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Pode. Deu para entender e o curioso é que você falando me fez lembrar de algo que aconteceu há uns 2 meses atrás. Então você fez uma regressão. Fiz uma regressão, tá vendo? Né? De memória. Sim, então você já é um bom hipnoterapeuta. Não, sou não. Então vamos lá. Outro dia eu estava no shopping e tem aquelas grandes magazines que tem várias televisões, né, modelos, e eu estava vendo uma criança, juro, eu acho que ela devia ter uns 4 anos. Ela estava passando o dedo na televisão para ver se mudava a tela. E eu comecei a observar, falei assim, ela isso no shopping, numa grande magazine. E ela estava passando o dedo e virou pro papai e falou assim, não muda, papai, não muda. E eu falei assim, essa criança ela já nasceu nesse mundo, né?
Eu sou da época do orelhão ainda, de ficha. E a gente vai acompanhando essa evolução tecnológica. E como eu trabalho com comportamento, com esse lado humano há 20 anos, a gente começa a perceber que dá para resumir de repente numa frase: todo extremo é beira. O exagero de comunicação é prejudicial. E aquelas pessoas que não querem nem se conectar com absolutamente nada, também é prejudicial, porque elas vai ficando muito afastado. Então, talvez a grande pergunta que eu tenho para você, que ou está num processo de depressão, ou conhece alguém, ou nunca caiu nesse mundo, digamos assim, quanto tempo faz que você não tira um final de semana para você? Quanto tempo faz que você não sai com seus familiares, com seus amigos? Outro dia eu vi um quadro, um giz assim, num restaurante: não temos Wi-Fi, converse com o seu cônjuge. Ou seja, é importante a gente estar ligado, conectado, saber tudo que está acontecendo. Mas o que a gente precisa entender é que aquele tete a tete, aquele toque, aquele olho no olho, aquela conversa com seus familiares, com seus amigos, por que não? É de extrema importância. A tecnologia, talvez a frase venha assim: a internet tem o grande poder de aproximar as pessoas que estão longe, mas tem o grande poder também de afastar as pessoas que estão perto. Então, fica atento. Depende agora, acabando essa live, desliga aí a conexão do Facebook, pega o telefone, liga para sua esposa, liga para o seu marido, liga para o seu filho e só diz assim: eu te amo. Talvez a pessoa do outro lado não vai entender, vai falar: você está louco, você está louca? Mas você vai ver que vai fazer uma diferença para você e a pessoa vai refletir um pouco mais. Hoje à noite, terça hoje, né? Hoje é quarta. Hoje é quarta, então eu já estou perdendo no tempo. Sai para tomar um sorvete. Eu quase iniciei a live falando terça. Então talvez eu fui igual. Sai hoje à noite, vai tomar um sorvete com a sua família. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vai tomar um copo de água, vai numa praça, vai viver um pouco mais. Faça algo diferente. Faça algo diferente. A questão, talvez, a gente já vai passar para a próxima pergunta. Vamos lá, pode fazer a próxima pergunta. João Henrique Santos. O trabalho é muito estressante e muitas vezes chego em casa com um nível alto de irritação e acabo descontando nos outros. Isso me deixa muito deprimido, depois de um tempo. Tem como virar a chave? É mais ou menos o que a gente estava falando anteriormente. Ele já vai responder a pergunta. A grande dificuldade que as pessoas, eu percebo que tem hoje, Marcelo, é achar a palavrinha-chave chamada ponto de equilíbrio, né? É bem difícil isso. Exatamente. Mas respondendo a pergunta, é o João isso? João? Só para a gente falar o nome correto? João. O João está dizendo que ele tem um desgaste, um estresse muito grande no trabalho e chega muito irritado na casa dele. Como que ele consegue reverter isso, Marcelo? Então vamos lá, vamos aproveitar. João, você é de Santos, eu sou da Praia Grande. Então, não, eu acho que o sobrenome dele é Santos. O sobrenome é Santos? É. Então vamos lá, eu confundi. Mas enfim, vamos aproveitar esse gancho. Vou pegar o exemplo como se ele fosse de Santos, só para dar um. Se você tem a oportunidade de ir para um litoral, você passar um final de semana, ou de repente, no meu caso, eu mudei de São Paulo, porque era muito agitado, era muito maluco. Eu viajo praticamente todo final de semana, e às vezes chega um determinado momento que eu preciso de um momento para mim, eu preciso de um momento para minha família. Então, o grande segredo é você virar essa chave tendo que a consciência de que depende de você. Então, se você está com um problema de estresse no seu trabalho, a sua família não tem absolutamente nada a ver com isso. Às vezes as pessoas rotulam de que cinema é para ir no sábado. Um almoço com a família tem que ser no domingo. Quarta-feira eu tenho um jogo do futebol. São criados dias padrões onde a própria sociedade colocou isso. Então, na resposta anterior eu peguei e falei assim: por que você não sai com a sua família hoje, se desliga automaticamente do trabalho, nem que seja para tomar um sorvete, nem que seja para levar o menino para andar de bicicleta, ou de repente sai sozinho para ver pessoas, para ver situações que realmente te façam bem. Então, essa mudança de chave, que ele usou esse termo, vai depender única e exclusivamente dele. E uma dica:
Se você não está contente com o seu trabalho, muda de trabalho. Porque não tem coisa pior do que você chegar num domingo à noite, ouvir a musiquinha do Fantástico e dizer amanhã é segunda-feira. Dentro do que a gente estava falando de Facebook, toda sexta-feira chega aqueles posts, ainda bem que hoje é sexta-feira, graças a Deus, vou me divertir, e na segunda-feira, ai que droga, ainda faltam não sei quantos dias, é isso. Com certeza você não está feliz com o que você está fazendo. Então você tem que procurar mudar de dentro para fora e realmente ser feliz, porque a vida é curta. Você deu o exemplo de Santos e tal, que você é da Praia Grande, mas se ele for de Limeira, vou dar um exemplo aqui, você não conhece. Perfeito. Mas aqui tem a Hípica, por exemplo, que é um local arborizado que muita gente usa para caminhar. Claro que ele não vai conseguir talvez fazer isso todos os dias, mas uma mudança de hábito, uma mudança de rotina, talvez 2 vezes na semana, no final da tarde eu vou caminhar na Hípica, vou fazer algo diferente. Essa mudança ajuda na cabeça da pessoa a dar uma repaginada também. E uma coisa interessante, até pegando o gancho do que você falou, tudo na vida é interesse, necessidade ou curiosidade. Se porventura ele recebesse uma proposta de ganhar R$1.000 por dia para dar a volta na Hípica, ele ia arranjar um jeito ou uma forma, ia alterar a agenda para poder fazer. Então, eu gosto de usar muito essa frase que toda desculpa é esfarrapada. A gente precisa entender quais são as nossas prioridades, o que a gente precisa fazer para melhorar. Então, aproveita, é de Limeira, vai lá na Hípica, vai conhecer gente nova, vai levar sua família, vai ser feliz verdadeiramente e, de repente, dá para mudar até o comportamento lá no seu trabalho, João. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto não tem nenhuma. Bom, pra gente... Tá quanto tempo de live já? A gente falou de fazer 20 minutos, 25 minutos, uma média. Tempo, né? Já tem. Já tá com 30 minutos de live? 30 minutos? Rapaz, quase um Eu tempo. falo, né? E eu também quase não falo nada, não pergunto, né? Mas olha, eu gostaria... Você quer deixar mais algum ponto que você acha interessante para as pessoas, principalmente convidando esse pessoal para sexta-feira? Eu vou passar mais uma vez o telefone, o WhatsApp, quem queira entrar em contato para reservar o ingresso. É uma palestra gratuita, a pessoa só deve levar 1 litro de leite, lembrando que esse leite que as pessoas vão levar até o Teatro Vitória será revertido para 2 instituições aqui na cidade de Limeira. Só deixa eu colar agora quais são as instituições. Não, pode falar, assim sai sua voz também. Quais são as instituições? Casa da Misericórdia e Santa Luzia são as instituições que vão receber esses leites. E aí as pessoas que quiserem participar, é só entrar em contato. Deixa eu passar mais uma vez aqui O contato da Bruna. na colinha o contato da Bruna. Magalhães Eventos e Treinamentos. Ó, vamos lá, é o 988046034. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para a Bruna para que você possa pegar mais informações, mas a gente já deu uma boa pincelada aqui de como que vai ser esse evento e eu quero abrir então um espaço para que você possa fazer as suas... Está parecendo debate. Considerações finais, né? Tá bom. Então vamos lá. Bom, eu trabalho com cursos, palestras e treinamentos motivacionais já. Só fala da sua formação, cara. Eu acho legal falar agora. Então vamos lá, eu tenho a formação acadêmica não tem absolutamente nada a ver com a área, eu fiz engenharia civil, mas foi um bom gancho. No 4º ano de faculdade eu descobri que era o que eu não queria, né? E foi quando eu conheci, através de um amigo, a PNL, que é a Programação Neurolinguística. E quando eu fiz a engenharia civil, eu fiz porque a família estava pressionando, porque tinha que ser engenheiro, tinha que ser doutor, alguma coisa nesse sentido. Só que eu fazia o que eu não gostava. Quando eu conheci a programação neurolinguística, eu me identifiquei demais e eu comecei a perceber que transformar outras vidas fazia com que eu transformasse a minha própria vida e teria resultados fantásticos. Então eu trabalho há 20 anos com cursos, palestras e treinamentos, eu tenho um instituto voltado para isso. Praticamente todo final de semana eu estou em algum lugar do Brasil,
a gente dá treinamento no Paraguai, em setembro está indo para a Alemanha. Ou seja, estou fazendo cursos e palestras, são coisas que eu gosto. E vou deixar um trecho de um livro que eu particularmente gosto muito. O livro é do Og Mandino, o maior vendedor do mundo. E lá um dos 10 pergaminhos diz assim: crie bons hábitos e se torne escravo deles. Ou seja, a partir do momento que você faz o que você gosta, você vai criando um hábito positivo, aquilo acaba se tornando natural para a sua vida. Então, eu deixo aqui um convite dentro do que eu falei. Se de repente você acha que é o momento da sua mudança, da sua transformação, é o momento de você conhecer novos caminhos, sair da depressão, poder ajudar alguém, eu faço esse convite para o dia 25, agora, semana que vem, essa palestra sobre a depressão. Na realidade, eu não vou querer falar muito sobre a depressão, porque o assunto, a proposta não é essa. A proposta é como você sair ou ajudar alguém a sair dessa prisão emocional que tem afetado aí milhares de pessoas de todo o mundo. Só para você ter uma noção, em escala é a quarta doença que afasta as pessoas do trabalho. Então a função dessa palestra é mostrar que é totalmente possível você equilibrar as 4 emoções de base, sair desse mundo que não te pertence e você viver de uma forma incrível, maravilhosa, porque tem vida lá fora, atrás dessa tela. Para encerrar, mas eu lembrei de uma questão bastante importante, porque como a gente trabalha com notícias, e também a gente tem um segmento de notícias policiais que é bastante presente no Rápido no Ar, a gente se depara muitas vezes com muitos boletins de ocorrência de suicídio consumado ou tentativa de suicídio. Claro que por questões éticas nós não divulgamos essas informações, mas se nós fôssemos contar isso ou numerar essa questão, a gente chega, toda semana tem, e às vezes repetidos dias tem a tentativa ou infelizmente o suicídio consumado, às vezes entre pessoas jovens. E se a gente for avaliar, quase que a esmagadora maioria ou todas essas pessoas, elas estavam depressivas. Infelizmente, o suicídio ele vem de um contexto, até um conceito que William Reich sempre disse: mente e corpo formam um único sistema. A partir do momento que você não está com a mente positiva, a mente preparada, a mente ajustada, consequentemente o teu corpo vai tendo reações. Então, o que acontece? Para a pessoa chegar no suicídio, eu sempre falo de uma forma meio maluca, absurda, ela precisa ter muita coragem de fazer aquilo. Ela precisa estar muito determinada, porque para ela, simplesmente, a vida não faz mais sentido. Então, o que a gente precisa mostrar que existe uma luz no final do túnel, e brincadeira, não é um trem, existe oportunidade, existe como você ajudar outras pessoas que também estiveram nesse conceito. Só que não é mágica, não é força de vontade do médico, do hipnoterapeuta, do psicólogo, não. Você precisa ter essa força de dentro para fora para que não chegue a esse extremismo. O suicídio, comparado ao que a gente falou lá, é aquela febre de 42 graus que a pessoa não deu importância com os 37,5. E tem outra coisa que eu preciso colocar aqui de uma forma pontual. Para você que não tenha depressão, não use aquelas frases de jargão: vai lavar uma louça, vai trabalhar, que essa depressão passa. Não, depressão é uma doença, ela precisa ter atenção, ela